tem uma intersecção entre essa galera no comando hoje das Forças Armadas com reacionários com as missões no Haiti? Tem. O que eu diria em relação ao Haiti, veja, tem uma tradição também nas Forças Armadas do Brasil, em alguma medida em toda a Força Armada, que é que toda intervenção externa cria os seus heróis. Eu chamo de totem, né? Mas vamos usar heróis aqui. À medida que você cria esses heróis, você cria um campo de politização muito grande. E isso aconteceu, por exemplo, não haveria 1889 sem a Guerra do Paraguai. Deodoro foi fundamental na Guerra do Paraguai, Floriano foi fundamental na Guerra do Paraguai. Eles voltam como heróis, se fortificam dentro da estrutura estatal, porque, veja, começa a Guerra do Paraguai. O Brasil, fundamentalmente, não tinha um exército para combater aquela guerra. Organiza a coisa ali, usando Guarda Nacional, usando tropa de terceira linha, fazendo doideiras. Vai para o Paraguai, acaba vencendo, com muito custo, porque, assim, combatendo contra crianças, uma coisa terrível, né? O genocídio paraguaio, para usar o termo o nome do livro, né? O famoso livro. Esses caras, quando eles voltam, o exército está fortificado, porque o exército é como se ele pegasse e falasse para o governo, você viu como a gente é necessário? Você viu como não pode reduzir o nosso efetivo, por exemplo? Eles batalham por isso. O governo ali tenta reduzir o efetivo das Forças Armadas, pós-Guerra do Paraguai, e aumentar o efetivo das Guardas Nacionais, por exemplo, justamente pensando num equilíbrio de poder. Eu vou aumentar a força da Guarda Nacional porque esses caras, se eu deixar esse poder no exército, eu vou acabar tomando um golpe. E acaba que toma mesmo. Ele toma, né? Então, o Haiti, primeiro, tem esse elemento de formar figuras heróicas que vão... Veja, Mário, eu sou muito jovem, eu tenho 29 anos. Eu lembro da época que teve a intervenção no Haiti e eu lembro de ver o Heleno na TV, em reportagem, assim, pequeno, né, criança, e falando, nossa, que legal, né? O Brasil manda militar para ajudar os outros, né? Legal. E hoje em dia, quem se tornou Heleno, né? Depois do Heleno, anos depois, ele estaria pressionando o próprio governo na questão da terra indígena Yanomami, Raposa Serra do Sol. É verdade. Entende? Virou um totem, virou um herói, virou alguém que mobiliza internamente nas Forças Armadas. Porque as Forças Armadas têm uma característica importante também, que é justamente a supervalorização de coesão e hierarquia. Isso em qualquer Força Armada. Então, para o militar, é muito difícil ele romper com a coesão e a hierarquia. Para você organizar as Forças Armadas politicamente, você tem que fazer isso de uma forma que eles supõem que não estão rompendo. Então você tem que ter uma figura heróica, você tem que ter um totem que vai mover essa tropa. A tropa não vai se mover sozinha. Muito provavelmente aquele militar, o comandante do exército, por exemplo, na época do Bolsonaro, Freire Gomes, é muito difícil que um golpe parta do comandante do exército em si, porque esse cara tem muito a perder. É lógico. E ele ficar parado, ele ficando parado, ele ganha muito. Então você tem que conseguir mobilizar essa massa militar, só que você não consegue fazer isso a partir, com raras exceções, como é o caso da coluna Prestes, do tenentismo, a partir de baixo. Você tem que ter ali, no mínimo, figuras intermediárias que vão liderar essa tropa, que vão fazer o chamado, que vão dar essa legitimidade para a tropa, de falar, olha, você não está rompendo com a hierarquia e com a coesão interna, você está fazendo certo, você está defendendo o Brasil, você está querendo modernizar o Brasil, enfim. Então, o que eu diria esse é o primeiro elemento do Haiti. Um segundo elemento do Haiti é do ponto de vista mais operacional. Veja, pós-Haiti, é uma coisa muito curiosa, você cria um incentivo para o uso dos militares em operações em favelas, por exemplo. E é uma coisa que se retroalimenta, porque o argumento para mandar para o Haiti era também não, que os militares operaram lá no Rio, etc. Então eles estão bem preparados. Inclusive a ONU reconhecendo isso, estão bem preparados. Depois eu explico o meu ponto de vista sobre isso, mas legal. E isso, obviamente, sim, com militares intervindo mais na política, na segurança pública, isso tem os seus custos políticos também. Não, eu ia comentar só, eu vou botar um terceiro elemento, especificamente do Haiti. Porque as Forças Armadas, ela, na forma de operação da nossa democracia, quando ela está em ação de uma elite financeira.
Aí você fala, mas, pô, por que eles vão fazer uma ajuda humanitária num outro país? Salvo engano, a galera aí vai buscar aí nas fontes, aqui, o Bigode, depois procura-se depois. Você vai falar das ONGs. Não, quando um país ele entra com ajuda humanitária, você consegue um crédito muito bom do FMI, a juro zero. Juro zero. Mas aí você fala, tá, mas vai ter que injetar na operação. Pois bem, o que você gasta numa operação militar? Armas, suprimentos, os acampamentos, tem toda uma indústria nisso. Essa indústria está representada aqui no Brasil em todos os poderes. Então, é estratégico para movimentar esse pedaço econômico para essa galera. A gente não fala nem francês. A gente não tem nem ideia. Aí, olha só que interessante. Isso pode acontecer agora, por exemplo, em Mianmar. Sim. Ajudas internacionais, irem lá e tudo mais. O problema de Mianmar é outro e tudo mais. Mianmar, aliás, que está sob uma junta militar. Está sob uma junta militar, exatamente. É um bom exemplo, né? Cabe aceitar, né? Às vezes entra lá e já desmancha, né, o que está acontecendo. Mas vou pegar um outro exemplo, né? Japão, Fukushima, desastre ambiental, aquele negócio. Um monte de gente, Estados Unidos, Canadá. Sou legal, vou te ajudar. O Japão falou, não precisa. Não precisa, eu me resolvo sozinho. Óbvio, resolveu de forma rápida. Então, eu penso no interesse econômico ali. Sim. Então, às vezes, as Forças Armadas entram numa linha de uma narrativa dos interesses econômicos, não dos interesses, às vezes, do poder pelo poder, como a gente estava falando. Mas esse é o verdadeiro interesse. Quer comentar, Júnior? Não sei se é a minha opinião. Tá? Não, eu acho que pode ser por aí também, mas, em última instância, como as Forças Armadas têm interesses políticos próprios, porque um setor específico da burocracia estatal. É isso aí. Né? E aí, para o militar, para ele justificar, inclusive, sua existência... Porque, veja, como é que você justifica a existência do militar? Existem, me parece, dois grandes caminhos. Ou você justifica do ponto de vista da defesa de potenciais ou imediatos ameaças externas, como não é o caso do Brasil. Inclusive, a tradição diplomática brasileira é se colocar como um país pacífico, um país de mediação dos conflitos, um país que mais de 100 anos não entra em guerra e por aí vai. O militar precisa de outra justificativa, né? No Brasil. Precisa de outra. Não dá, como já aconteceu em outras épocas, anos 40, 50, o militar justificar sua existência dizendo que ele é parte de um projeto de desenvolvimento nacional, de industrialização, de modernização do país, porque boa parte dos generais hoje em dia é tudo entreguista, neoliberal, privatista. Então, não tem essa justificativa. É muito bom para eles serem usados em operações de segurança interna. É muito bom participar de uma missão como a do Haiti. Tu estava falando quando tu era pequeno, tu viu entrevista do General Heleno. Eu lembro de reportagens do Globo Esporte no domingo, mostrando as criancinhas do Haiti emocionadas porque os jogadores da seleção brasileira foram lá e aí os militares, junto com os jogadores da seleção brasileira, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e tal. E era isso, os militares estão levando alegria pro Haiti. Os militares estão lado B dessa missão, né? Salvando o Haiti. Olha como o povo haitiano está feliz porque os militares brasileiros estão lá com os jogadores. Isso dá uma puta moral política para os caras. Então, quando os caras voltam empoderados. Voltam com um outro status político. E a partir do momento que você legitima a ideia de que o militar ele é um instrumento direto de política externa e é um instrumento de segurança interna, aí o militar vai dizer assim, não, mas espera aí. Falta o quê, né? Falta o quê? Porque se eu sou um instrumento para a segurança interna e para a política externa, beleza, mas para fazer uma segurança interna eficiente e uma política externa eficiente, eu preciso dar opinião também na economia, preciso dar opinião também na cultura, na educação, na infraestrutura, nas estatais e por aí vai indo. Então, veja, o que aconteceu... Tem um pesquisador famoso, é uma alma cebosa, né? Mas não vale nada. Mas ele escrevia as coisas boas. Jorge Zaverucha, sionista da pior qualidade. Mas enfim. Sobre os militares, ele escreveu uma coisa boa. Ele passou a primeira década dos anos 2000 dizendo esse negócio que a democracia no Brasil está consolidada e que os militares não são mais uma questão, isso é um mito. Quando ele defendia isso nos anos 2000, ele defendia isso quase que sozinho. A galera tomava de barato a ideia, e aí você veja o que é o elemento fantástico da colonização.
colocavam o golpe de 64 como uma espécie de exceção histórica e só na conta da Guerra Fria. Ora, se o golpe foi só fruto da Guerra Fria, num contexto internacional, e a Guerra Fria acabou, é isso mesmo, vamos todo mundo dormir tranquilo, não existe uma questão militar pra gente resolver. Aí, quando os caras voltam do Haiti e depois o PP, aí todas aquelas operações militares no Rio de Janeiro, não é coincidência, porque a coisa parece meio assim, um belo dia Dilma decidiu criar a Comissão da Verdade, os militares ficaram putos e voltaram para a política. Isso não é verdade. Os militares voltaram para a política com tudo antes. Quando Dilma cria a Comissão da Verdade, eles já estavam empoderados politicamente, já estavam fortalecidos politicamente para ir para a ofensiva. Né? Só que, como eles estavam numa ofensiva que antes não parecia antagônica ao projeto do governo Lula, antes de Dilma lançar a Comissão da Verdade, do começo do governo Dilma, aí a galera não percebia esse empoderamento político. Mas o episódio que Pedro citou, da Raposa Serra do Sol, por exemplo, era um general abrindo a boca para dizer que a FUNAI estava errada, para dizer que o presidente estava errado, para dizer que estava tudo errado e que isso era um absurdo. Mas peraí, menino, como é que é isso? É isso mesmo? Chefe, né? Um general abre a boca para dar uma opinião sobre política indigenista, sobre demarcação de terras indígenas, e para dizer que está tudo errado, e para atacar povos indígenas, e para atacar outros órgãos do Estado. O general não foi demitido. Foi apoiado na época, inclusive, por figuras como Aldo Rebelo, que na época era do PCdoB. Então, assim, um general abre a boca, é apoiado por deputado, é apoiado por senador, é apoiado por grupo empresarial, é apoiado por monopólio de mídia. Isso bem antes do Bolsonaro. Teve a crise dos controladores de voo. Exato. Nossa, é bem lembrado. Vários ministros do governo Lula caindo. José Viegas Filho, a propósito, eu sempre quis entrevistar o José Viegas Filho. Fica né, aí o pedido, né? Da Defesa, se ele estiver ouvindo, por favor, eu estou te procurando alguns. Caindo por conta de entrar em confronto com o militar. O Dir Pires, outro ministro da Defesa, isso nos governos Lula. Governo Lula 1 e 2. É verdade. Então, assim, só que parece que assim, a gente não tinha uma percepção acerca disso. E isso vai explodir em 2018. Mas o Jones está corretíssimo nisso. Isso é a própria... Porque eu acho que tem um elemento que a gente também não discute, que é o seguinte... A gente saiu da ditadura militar, não é só que a gente anistiou, que não puniu os torturadores, etc. Isso é um dos elementos, e isso é grave, né? Sim. Isso tem... E também não tem lembrado, né, do fim. E não ter lembrado das outras. Mas a grande questão para mim é que 1985 é a pactuação máxima em relação à questão militar. Veja, todas as reformas que eles fizeram de 64 até 85, eles mantêm. A gente não formula. Qual que é o pacto? Os militares dizem, civis, a gente entrega o poder para vocês, porque é o seguinte, vocês estão se rebelando, a gente não está mais segurando. Para segurar agora, só se a gente matar todo mundo. Então vamos fazer uma transição transada, né? A lenta, gradual e segura, né? Vamos fazer isso. É o seguinte, vocês querem colocar direitos sociais, querem colocar saúde, querem colocar não sei o que na Constituição, vocês fazem o que vocês quiserem. Mas no domínio militar vocês não mexem. Esse é o pacto. E esse pacto efetivamente foi cumprido. O que me parece, Mário, é que hoje a gente está fazendo isso também, com o Múcio, por exemplo. Olha, tudo bem, pode pegar aí quem queria matar o Alckmin, quem queria matar o Lula, quem queria matar o Xandão. Personificando, né? Pode pegar esse pessoal, pode pegar o CPF, é o argumento do Múcio, mas não mexe no CNPJ. E foi o que o atual comandante do Exército disse quando ele, no dia que ele faz um discurso tido como legalista, 3 dias depois ele vai estar como comandante do Exército. O que ele diz numa reunião fechada, portas fechadas, com seus camaradas? Olha, infelizmente, ele diz, infelizmente o Lula ganhou. Isso tem áudio, tá? Saiu na grande imprensa, ele nunca negou. Não... Tomás Paiva, né? Tomás Paiva. Infelizmente o Lula ganhou. É o seguinte, eles vão querer escantear a gente, esse pessoal quer escantear a gente, e tem que ter alguém comandando o Exército que tenha uma boa relação com eles para impedir esse escanteamento. Esse é o pacto. Não mexe com a gente. Os CPFs individuais, inclusive porque teve um elemento ali, né, de militares atacando outros militares, atacando superiores, inclusive, né?
O Braga Neto era um desses que estava obcecado, né? Ficou obcecado com o Freire Gomes, foi lá na porta do Freire Gomes, estacionou o carro lá, ficou mandando áudio pro Cid, né? Chamando ele de cagão, falando pro Cid, joga ele pros leões, etc. Né? Isso é muito mal visto entre os militares, por óbvio, né? Lógico. Então, assim... Não, o Cid, nessa história, assim, o Mauro Cid, assim, amigo do produtor aqui, brincadeira, né? Porque tentamos trazer numa época aqui, mas foi tarde demais. Já estava, lógico, né? Queremos beber da água ali, né? Conte-me mais, mas que articulação... Eu gostei do ponto. Quem agora tem peito de fazer uma reforma em todas as forças? Sim. Porque se isso pegar só o CPF, não vai adiantar nada. Essa transformação política precisa de uma liderança. E essa liderança está sendo ignorada, pelo menos agora, com o retorno. O PT não está olhando. Vocês veem saída? Hoje não. Nesse governo, eu acho que não. Porque é o seguinte, especificamente quanto ao militar, eu acho que isso se aplica também muito para a economia. Sim. Né? Você só ganha se você tiver peito. Mesmo tendo peito, você pode perder. E assim, perder pode ser muito feio, no caso de militares. Mas não tem como você ganhar com eles querendo negociar, porque eles são mais fortes. É evidente. Você vai negociar numa situação de desigualdade absoluta. E eu não falo só que eles são mais fortes, no sentido de que eles têm fuzis, eles têm tanques, etc. Não, sim. Isso também conta. Mas eles têm inteligência, por exemplo, eles têm lobby. As Forças Armadas têm lobistas no Congresso. Lógico. Pessoas que estão lá, recebem salário para fazer pressão. Eles têm inteligência, como eu disse. Não só a inteligência, eles participam da ABIN, mas cada força tem a sua inteligência. Uma grande força é a força econômica, o que movimenta o próprio exército. Além disso. Acho que o momento histórico de confrontar as Forças Armadas e fazer mudanças passou. Era o pós-8 de janeiro. Primeiro, assim, tem uma informação que é importante. Durante o governo de transição, teve grupo de trabalho para tudo, menos para defesa. Não teve grupo de trabalho civil para defesa. Então, quem for ali olhar o relatório da equipe de transição, do governo de transição, vai ver que tem saúde, tem educação, tem cultura, tem meio ambiente, defesa. Não tem. Então, o arregamento aos militares começou no governo de transição, que não trouxeram o tema da defesa como um tema civil. Porque um dos pressupostos da tutela militar é tratar o tema da defesa não como um tema nacional, mas como prerrogativa única e exclusiva dos militares. Isso já é um problema gigantesco. Sim. Não teve. Quando vem o 8 de janeiro, ali era o momento. O golpe foi derrotado. O Múcio claramente articulou o golpe. E qual era o golpe? O golpe era decretar uma GLO. O golpe não era aquele povo tomar o poder. O golpe era criar um clima de caos, decretar uma GLO e o governo começar oficialmente com a tutela militar. A coisa é tão chocante, que no documentário da Globo News, a Janja, o Dino e toda a Companhia Limitada falam abertamente que o Múcio pediu uma GLO e o Lula estava em Araraquara junto com o Edinho e, segundo o próprio Lula e o Edinho, é a Janja que fala GLO não, GLO é golpe. Mas peraí, no próprio documentário fala que o Múcio pediu uma GLO. Então, se a Janja estava certa, e eu acho que estava, né? O GLO é golpe. Por que o Múcio tá ali? Porque o Múcio tá ali até hoje. Exato, porque o Múcio pediu uma GLO. Peraí. Ele defendeu os acampamentos de onde partiu. Visitava ali, passava. Falava ali. que tinha gente bem, não sei o quê. Então, assim, era pós 8 de janeiro. Perdeu aquela oportunidade. Sinceramente, para mim, hoje, eu não acho que seria prioridade, especialmente em reta final de governo, porque na prática falta praticamente um ano para a eleição. Vamos lá, porque assim, a votação é em outubro do ano que vem, mas já essa altura do campeonato ano que vem, em abril... Já está começando... É ritmo de campanha eleitoral, o povo na rua, doideira e por aí vai. Então falta um ano para a eleição. Agora não seria momento de mexer os militares como uma prioridade. O que seria, para mim, o momento agora? Seria começar a criar o caldo cultural para ter correlação de forças políticas para enfrentar a questão militar. Como é que faria isso? Primeiro momento, tem que demitir o José Múcio e tem que colocar um ministro que pare de ser porta-voz de militares.
Segundo, tem que investir do ponto de vista político, do ponto de vista acadêmico e teórico, em trazer o debate sobre defesa nacional para a sociedade civil. Tem que tirar o debate sobre defesa consulta pública, das mãos. Bicho, estimular debates nacionais, Conferência Nacional de Defesa, estimular a criação de centros universitários de estudo sobre a defesa, estimular publicações, botar os deputados do PT e da base do governo para debater mais em plenário defesa, tirar o tema de defesa nacional da mão dos militares, inclusive confrontá-los, porque qual é uma das grandes sacanagens do capitalismo dependente brasileiro hoje? É que os militares dizem que estão preocupados com a soberania nacional brasileira, mas estão muito bem obrigados com a violenta dependência tecnológica e produtiva do Brasil. Não existe defesa nacional quando você não tem soberania tecnológica, produtiva e comunicacional. O Brasil é o sistema de GPS dos Estados Unidos. Se o Trump um dia quiser frescar com a gente, né, e bagunçar o GPS, o submarino sai do Rio de Janeiro e para em Kuala Lumpur, na Malásia, sabe? É isso. Então os caras usam internet... Soberania é uma peronomútil. Os caras usam internet e navios da Starlink, do Elon Musk. Então uma das formas, inclusive, de confrontar essa galera... A gente não tem nem nosso submarino nuclear, né? Tá ligado? Uma das formas de confrontar essa galera é dizer assim, ó, os fundamentos da defesa nacional tá tudo errado. A distribuição dos quartéis e bases militares no Brasil é uma distribuição para conter o inimigo interno, não para defesa nacional. Sabe? Então, assim, trazer isso para a esfera civil, para criar as condições de mais na frente, com um governo fortalecido, com popularidade, com outro grau de mobilização da sociedade, enfrentar a questão militar, porque infelizmente passou. O que não dá é para... E aí tem um falso debate sobre correlação de forças, né? O Múcio, ele trabalha para piorar a correlação de forças. Sim. E fortalecer o poder militar. A entrevista do Múcio no Roda Viva foi uma épica. É uma peça de propaganda visando o fortalecimento do partido fardado. E digo mais, o fortalecimento do bolsonarismo. O Bolsonaro, quando foi dar entrevista lá pro Vilela, entrevista limitada, o Bolsonaro mais uma vez citou a entrevista do José Múcio em defesa dele. Então, assim, é um ministro que trabalha para fortalecer a relação de forças dos militares. E aí, teve um professor que publicou um texto no Opera Mundi, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele criticou o que eles chamam de os ultra-esquerdistas, que não entendem a estratégia de Lula. Porque Lula é tão genial de manter Múcio, que graças à manutenção de Múcio, tem generais que estão presos, vão para julgamento e podem ser condenados. Aí você vê o pensamento mágico. Na verdade, tem generais que estão presos, vão ao julgamento e podem ser condenados porque o golpe deu errado. Então, assim, os caras conseguiram o melhor dos mundos, porque é isso, eles participaram de um governo trágico, que matou mais de 600 mil brasileiros na pandemia, que roubou a rodo, que praticou crimes contra os direitos humanos inomináveis, como o experimento genocida em Manaus, né? Os caras tentaram um golpe de Estado, os caras afrontaram diretamente o processo eleitoral, os caras tinham um plano para matar o presidente, o vice, o ministro do Supremo. Tudo isso deu errado, eles perderam, e o único saldo que eles saem é com algumas cabeças presas. Então não é Lula que está fazendo nenhuma política genial de composição com o Múcio. Pelo contrário, os caras que estão dando uma volta política fantástica, porque eles estão no momento em que a pior popularidade das Forças Armadas na história recente do país. Quase 70% da população tem visão negativa das Forças Armadas. Ah, Jones, mas uma parte disso é os bolsonaristas que estão decepcionados porque os militares não deram golpe. Foda-se. É isso, mas estão decepcionados, mas estão putos, estão impopulares e tal. Então, assim, perdeu uma oportunidade e está se trabalhando para mudar a correlação de forças. Por quê? Pelo segundo ano seguido, o governo Lula não lembra o que foram os 21 anos, os 21 anos de ditadura. Né? O governo não tem uma política oficial de memória. E o governo não tem uma política oficial de memória no ano em que um filme que retrata violência da ditadura ganha um Oscar, vira tema de massas no carnaval e é assistido por mais de 3 milhões de brasileiros. Então, assim, Deus... tá tendo esse julgamento. Não quica uma bola dessa na frente, Deus, né? Não tem... Deus olha assim pra Lula e fala assim, filho, eu vou te dar mais uma chance. Olha,
Eu vou pegar o filme mais assistido do Brasil nos últimos anos. Indicado, premiado ao Oscar. Vai ser um filme sobre militares que mataram gente, torturaram, deram um golpe. E esse filme vai pro Oscar. Isso vai acontecer na época do carnaval. E vai ter boneco de Olinda de Fernanda Torres. E vai ter máscara de Fernanda Torres. Sim. E vai todo mundo no carnaval fala de Fernanda Torres. De ainda estou aqui, ainda estou aqui, ainda estou aqui. E o livro do Rubens Paiva tá vendendo mais que loló no carnaval. E é um sucesso gigantesco. Toma, filho. Vai, faz alguma coisa. O governo vai e diz não. Veja, você entende? Não, e é um não que não é assim, não. Se eu colocar a mão nisso daqui, eu vou começar a gerar um problema que vai travar a minha governabilidade. Não tem esse problema. Sim. Não tem esse problema.